Olá pessoal, vamos dar sequência então. Então nós já temos a nossa tela, né, para poder cadastrar as informações e agora a gente vai fazer a funcionalidade para quando a gente clicar aqui no botão cadastro, essas informações entrem para o software, sejam carregadas dentro do objeto, o objeto vai encaminhar aí para os métodos DAO, e o método DAO vai fazer realmente a inserção desses dados que saíram da tela, foram para o objeto e irem para o banco de dados. Perfeito? Vamos lá então. Bom, primeira coisa então, nós vamos aqui dentro do nosso DAO e vamos criar então aqui primeiro o nosso primeiro arquivo, segundo arquivo aqui, chamado, ele é um Java Class, chamado de projeto DAO, ok? Só para lembrar que ele se refere aos arquivos de banco de dados, perfeito? Finish. Perfeito. Aqui dentro irão todos os arquivos que vão realmente para o banco de dados. Vão levar as informações que estão vindo de uma tela para o banco de dados, ou vão vir buscar alguma requisição no banco para mostrar na tela, perfeito? Então tudo vai ser feito aqui dentro do DAO, ok? Então vamos achar o nosso arquivo. Então aqui está ele. Então tem alguns imports que nós vamos precisar, já vou colocar eles aqui. Vamos voltar aqui. Então logo depois do DAO aqui, vamos dar aqui os imports aqui que a gente vai precisar. Perfeito? Agora vamos pegar aqui o método, ó, cadastrar projeto, ok? Então é o nosso primeiro método. Vamos falar nele já. Vamos clicar aqui dentro do projeto DAO e vamos adicionar ele aqui dentro. Então aqui dentro vão todos os métodos, né? Então aqui esse é o primeiro. Vamos colocar uns tracinhos aqui só para a gente saber que aqui termina o nosso primeiro método. Olha só, preste atenção. Então esse método, o que ele faz? Então ele tem um script aqui SQL, que é aquele mesmo script lá que a gente utiliza lá no banco de dados, né? Ó, insert into, tabela projetos, quais os campos que eu quero. E values. Values é o que vai em cada campo, o que está sendo mandado em cada campo. Isso aqui seriam os títulos dos campos e aqui seriam os valores que seriam encaminhados, né? Ou seja, seriam as informações que estarão vindo da tela. E aqui a gente coloca essas interrogações aqui para cada campo. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 campos, então eu coloco 5 interrogações aqui, 5 interrogações aqui, que depois elas serão repassadas as informações aqui logo abaixo, perfeito? Aqui eu tenho um statement e tenho uma conexão, que são nulas, tá? Já vamos falar sobre eles aqui. E aqui dentro de um try-catch, né, sempre lembrando que toda a lógica aqui é feita dentro de um try-catch, ou seja, ele tenta executar isso aqui, caso dê algum erro, ele mostra qual foi o erro, perfeito? Bom, como que funciona então? Relembrando, gente, olha só, os dados saem da tela, eles vão para dentro do objeto, o objeto vai trazer essas informações até esse método, eles vão chegar aqui, ó, por meio dessa palavrinha aqui, projeto, aqui vão estar todas as informações que estão vindo da tela. Gera-se o script, e aqui se diz quais os valores que a gente vai mandar para o banco. Quais são os valores que eu vou mandar? Esses aqui, ó, que tá sendo trazido aqui pelo objeto que veio lá da tela, perfeito? Só que isso não acontece diretamente. Então, primeiro
primeiro tem esse componente chamado prepare statement. Então, esse cara é o responsável por pegar essas informações que está vindo lá do objeto e preparar eles para ser realmente mandado para o banco, ok? Logo abaixo nós temos uma conexão, né? Então já tenho os dados preparados para inserir no banco, agora eu preciso abrir a conexão com esse banco, eu tenho que conectar ao banco, perfeito? Então esse connect aqui é que vai fazer isso. E aqui embaixo ele faz, ó, o connect, então ele cria uma nova conexão, então ele vai lá naquele arquivo de conexão que a gente criou, se conecta ao banco a partir daqueles scripts que a gente fez, né? Ó, se conecta aqui ao banco a partir dos scripts e deixa tudo pronto. E o prepare statement é que vai agora organizar as informações. Então, aquelas interrogações que tinham lá, agora aqui ele vai adicionar para cada elemento o seu devido valor que está vindo lá da tela, que o objeto está trazendo. Então, ele está dentro aqui do objeto. Aqui ele vai pegar as informações e vai setar aqui dentro desse statement. Então, seta todas as informações que está vindo lá da tela e nesse ponto aqui ele realmente faz a inserção no banco. Perfeito? Se der tudo certo, o código vem até aqui e sai fora. Caso dê algum erro no meio do caminho, ele entra nas cláusulas do catch aqui. Perfeito? E mostra o erro, né? De qualquer forma, com erro ou sem erro, ele vai entrar aqui dentro dessa cláusula finally. Perfeito? Por quê? Porque se eu tenho um statement aberto e tenho uma conexão aberta, eu preciso fechá-las, ok? Então, essa cláusula final vai fazer o quê? Ela vai executar os procedimentos ali. Caso dê algum erro, ele vai mostrar o erro e, de qualquer forma, ele vai fechar, perfeito? Então, aqui ele testa. Existe um statement aberto? Sim, então feche. Se não, mostra um erro. Existe uma conexão aberta? Sim, então feche, senão mostra um erro. E aí sai do script aqui e volta lá para o controller que a gente já vai fazer essa parte agora, perfeito? Então esse código aqui, ele faz realmente a inserção. Quando eu clicar no botãozinho lá da tela, ele vai pegar aquelas informações que a gente vai fazer já já e vai trazer para esse método aqui. Perfeito? Então a gente fez o inverso aqui. A gente fez primeiro a parte final e agora vai fazer a parte que ele vai receber da tela. Perfeito? Isso a gente vai fazer aqui no controller. Então olha só, agora preste muita atenção nessa parte aqui. Então nós temos aqui o nosso scriptzinho do cadastro, né? Esse script do cadastro aqui, que é aquela telinha, né, que mostra aqui. Quando eu clico no botão, ele vai mandar uma palavra lá para o nosso servlet. Qual que vai ser a palavra? Essa aqui, ó, insert proj, ok? Já copio ela aqui. E eu já sei qual o método, qual método que ele vai mandar para o método post. A gente fez até agora o método get, agora a gente vai começar a usar o método post. Perfeito? Então vamos lá no controller. Qual que é o primeiro passo, gente? De novo, verificar se existe a palavra aqui. Não tem, então vamos colocar. Vírgula, dou um enter, entre aspas, barra, coloco a palavrinha. Perfeito? Clicou lá, esse aqui é a primeira coisa a ser verificada. Existe a palavra existe, então para onde que ele vai? Para o método do post. Do get. E vamos lá para o do post. O do post a gente não fez nada ainda. Vamos fazer agora. Esse método que tem aqui, processo request, a gente vai tirar ele, porque não estamos usando. E vamos colocar o método que a gente vai precisar agora. Vamos lá. Vamos passo a passo para vocês entenderem. Olha lá. Do post aqui. Então vamos lá. Primeiro método. Então ele vai pegar a conexão e vai verificar esse primeiro método aqui. Ok? Vou
copiar até aqui, Ctrl C, venho aqui e dou um Ctrl V, ok? Aqui ele está dando um erro, tá? Por que ele está dando um erro? Porque ele não existe o método, então nós precisamos pegar o método lá. Então, vamos pegar lá. O nome do método é inserir projeto. Inserir projeto, está aqui. Então vamos pegar o método inteirinho, Ctrl C, volto para cá. Logo abaixo aqui, depois do última cláusula, e dou um Ctrl V. Aqui ele está dando algum erro de import, tá? Vamos... Bom, aqui vamos fazer melhor. Para ele parar de dar esse erro, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos tirar aqui e vamos tirar esse try aqui. Vamos deixar assim, aí ele vai dar o erro. Aí a gente vem aqui, ele vai falar isso aqui, ó, surround statement with try catch. Então a gente clica aqui, aí ele cria de novo, daí ele cria do jeito que ele acha que está correto. Ó, saiu o erro, perfeito. Em vez de ficar me incomodando com o erro, já resolvo da forma mais tranquila aqui. Ok? Então, olha só. Aqui nós vamos precisar fazer mais um import aqui, ó. Tá? Então, aqui eu estou criando um objeto. Já vamos falar sobre isso, ó. Então, eu clico aqui e vou dar um import, ó, model, projeto. Aí ele vai sair o erro, perfeito? Então, vamos entender o que é isso aqui. Olha só. Vamos lá de novo. Preste atenção nisso aqui, gente. É muito fácil, ó. Eu tenho a tela, eu digito as informações, eu clico no botão cadastro. Quando eu clico no botão cadastro, é encaminhado a palavrinha inserir project, que vai lá para o método post. Então ele vem para cá, verifica, existe, já sabe qual é o método que ela tem aqui, porque a gente já informou lá, método post. Chega aqui, através dessa cláusula que ele está recebendo, a variável action recebe a palavrinha aqui, e aqui ele testa. A ação que está vindo lá é igual a inserir proj? É. Então, o que ele vai fazer se é? Chamar o método. Qual é o método? Está logo abaixo aqui. O que esse método faz, gente? Esse método simplesmente vai pegar aqueles dados que estão na tela e vai trazer aqui para o nosso software. Vai entrar no nosso software aqueles dados lá que o usuário digitou. Como que acontece isso? Olha só, muito simples, gente. Primeiro eu coloco uma cláusula UTF-8, que isso aqui é para caso se digite ele com acentos e tudo mais, né? Ele tratar isso aqui através dessa cláusula. Depois, olha só, crio as variáveis título, descrição, link, tecnologias e data de criação. Perfeito? Eu criei essas variáveis por quê? Porque aqueles dados que vão vir da tela vão vir primeiro nessas variáveis. Por onde que eles vêm? Através desses parâmetros aqui, ó. Request, get parâmetro, título. Tá vindo lá da tela. Como é que eu sei disso? Olha só, gente, como é muito fácil de entender, ó. Vamos pegar aqui a tela cadastro. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o campinho título, né? Que é esse primeiro aqui, ó. Título, tem o título, o nome e o campo. Olha só, esse campo tem um nome. Então ele está aqui, ó, dentro dessa div, ó. O label, o título que aparece lá e a caixinha de texto, que é o input. Essa caixinha de texto tem uma cláusula chamada name e está escrito título, perfeito? Então, olha só como é fácil. Aqui, essa variável que eu criei aqui, do tipo string, título, está recebendo o campo lá da tela, na variável name, olha aqui que aparece do ladinho, chamado título. E assim para todos os outros campos. Ó, cada campo tem um nome aqui na tela, ó, título, descrição, link, perfeito? E é essas informações que eu estou dizendo aqui, ó. As variáveis vão receber o que tiver lá, nos campinhos lá, que o usuário colocar. Então essas informações vão vir primeiro
dentro das variáveis, perfeito? Depois de recebido nas variáveis, eu vou criar o objeto de fato, que é o mecanismo da programação orientada a objetos que vai levar essas informações para onde elas precisam ir. No nosso exemplo aqui, ele vai para o banco de dados, ok? Como é que eu crio um objeto? Eu digo primeiro qual é a classe, modelo que eu vou usar. Então eu vou usar o projeto que a gente criou, que é a mesma base de dados que a gente tem, né? A mesma base de dados que a gente tem lá. É a nossa mesma base de dados aqui. Mesma estrutura da base de dados, que é a mesma coisa que tem na tela, e aqui praticamente será a mesma coisa, porque os dados são os mesmos, né? Então, recebida a tela nas variáveis, crio o objeto, dou um nome para ele chamado projeto, e aí chamo um dos métodos construtores que a gente criou lá. A gente criou 3 métodos construtores. Tá? Aqui a gente vai usar um, no caso não tem o ID aqui. Então, e já passo para ele, já vou carregar o objeto. Vou carregar como? Com as variáveis que eu tenho aqui que já estão trazendo as informações da tela. Então eu crio o objeto nessa linha e já carrego ele com as informações. Tá? Se vocês pudessem visualizar isso aqui, então eu criaria ali a caixinha com os espaços e já colocaria as informações dentro dele. Perfeito? Então o objeto já está criado. Com o objeto criado, eu vou encaminhar então lá para o model, que já tem um método lá que a gente já criou, e o model vai encaminhar para aquele último método que a gente criou primeiro. Perfeito? Então olha só, já tem as informações carregadas no objeto, aí eu pego esse mesmo objeto aqui e chamo um método que tem nele. Vamos ver qual que é o método? Ó, lá no nosso projeto, model projeto, eu tenho um método chamado cadastrar projeto. Lembra que a gente colocou as barra aqui para esconder as informações aqui, para elas não serem executadas? Agora a gente vai liberar, ok? Então esse método vai ser direcionado lá para o projeto DAO e para o método cadastrar projeto que a gente criou lá, que foi o primeiro método que a gente fez. Então aqui ele está dando erro porque ele não reconhece o projeto DAO. Então nós vamos importar aqui, ó. Prontinho. Perfeito? Então, vem da tela, carrega no objeto, o objeto chama um método específico aqui chamado cadastrar projeto. Esse método cadastrar projeto vai direcionar e levar os dados que estão vindo da tela, eles estão vindo por meio dessa variável de referência aqui, que diz aonde está o objeto criado, e passa para o outro método chamado cadastrar projeto e manda esses dados que está vindo da tela. Perfeito? Então ele vai mandar para lá. Ó. Esse é o método que a gente criou primeiro. Aí ele manda para cá e aqui executa e salva no banco. Ok? Se tudo estiver correto, a gente já vai conseguir inserir o nossa primeira informação. Vamos testar? Vamos lá. Cadastrar projeto. Então vai abrir a nossa tela. Vamos digitar aqui. Primeiro portfólio. Primeiro projeto. Ok? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. O link aqui vamos colocar tudo a mesma coisa, só para a gente poder testar. E a data aqui, vamos colocar aí a data, ok?
Coloquei as informações aqui em cada caixinha e vamos clicar no cadastrar. Se tudo correu certinho, nesse momento já vai ser cadastrado as informações do banco. Vamos ver? Não deu nenhum erro, eu não criei nenhuma tela de mensagem aqui para o usuário, ok? Mas a gente pode ir no banco e ver se realmente aconteceu alguma coisa lá. Vamos lá? Project. E vamos ver aqui se ele inseriu as informações. Não inseriu. Olha só que legal. Por que será que ele não inseriu? Vamos ver. Olha só que legal. Tá faltando um detalhezinho aqui, gente. Tá? Vamos ver se ele mostra aqui para vocês poderem visualizar. Olha, ele não deu erro nenhum na execução, mas ele não executou a ação. Por que será que ele não executou? A gente esqueceu de um detalhe. Vamos ver se ele aparece aqui o erro para vocês poderem ver. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Erro ao conectar o banco de dados. Perfeito? Essa mensagem aqui é lá da classe conexão. Lembra que a gente tem um erro aqui, ó. Tá? E aí a gente está passando esse parâmetro aqui, ó. Por que que deu erro? Aí ele mostra o erro do Java aqui, ó, que vem nessa variávelzinha aqui. Qual que é o erro, ó? Ele está dizendo aqui que está faltando o quê? O driver, gente. Nós estamos usando um driver do MySQL para fazer essa ponte de ligação, ok? Então a gente não adicionou no projeto, a gente criou as classes, criou os métodos certinho. Faltou um detalhe, colocar o nosso driver. Onde é que a gente coloca o driver? Isso aqui é muito importante vocês saberem ler os erros. O driver vai lá na nossa library, lembram? Então aqui na nossa library, vamos aqui no adicionar jar. Vamos lá, pegar o projeto, eu vou estar disponibilizando para vocês aqui também, open. Ele vai ser carregado aqui, ok. E agora vamos rodar novamente, que eu acho que agora vai dar certo, vamos ver? Vamos lá, projeto, primeiro projeto, 10 do 10 de 24, perfeito? E vamos clicar aqui em cadastro. Opa, ele já demorou um pouquinho e deu um erro aqui, ok? Esse erro aqui ele está dentro do esperado, porque no final do método ele manda uma outra palavrinha que a gente não criou ainda, para chamar a lista. Então a ideia aqui é cadastrar e já mostrar a lista do banco de dados. Então ele está chamando uma página que ainda não criamos. Então ele vai dar esse erro aqui de 404 que não encontrou o arquivo. Perfeito? Mas então agora já deu certo. Vamos ver lá no banco. Project. E olha aqui, ó. 7, né? Nós tínhamos 6 arquivos. Sétimo arquivo, primeiro projeto e o valor do data que a gente colocou ali, ó. Então, está funcionando perfeitamente essa parte aqui, ok? Então aí na próxima aula, o próximo passo será então criar a tela que vai mostrar essas informações. Então quando ele chegar aqui nesse ponto, ele vai cadastrar as informações e vai chamar aqui a lista e aqui vai listar aqui as informações numa tabelinha ali, trazendo todas as informações que tem no banco. Mas isso é assunto para a próxima aula, falou? Até a próxima.